Boa noite e a paz do Senhor para todos que estão ao alcance da minha voz nesse momento. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês da palavra de Deus que nos exorta sobre o pecado, como nós temos que nos arrepender dos nossos atos, dos nossos maus caminhos, para que nós possamos alcançar de Deus, pela graça, a misericórdia, a salvação das nossas vidas. E eu quero meditar com os irmãos num texto que está aqui no livro de Romanos, a partir do verso 16, que diz assim: Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertado do pecado, foste feito servo da justiça. No verso 23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, voltando aqui agora no capítulo 16, está falando, está te perguntando a você que está ouvindo essa palavra: a quem você tem se entregado para ser servo? A quem você tem dedicado a sua vida? Diz a Bíblia que é ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então é uma escolha nossa. Se nós vivermos no pecado, nós seremos escravo do pecado, servo do pecado. Mas quando nós obedecemos a Deus, a justiça de Deus, nós nos tornamos servo da justiça, servo de Deus. Porque aqui diz aqui, mas graças a Deus que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então você tem que tomar uma decisão de servir a Deus de coração, entregar sua vida para Deus e deixar que Ele domine a sua vida. Que a Bíblia diz que quem obedece a Deus anda nos domínios do Espírito. É o Espírito Santo que nos conduz à vida eterna. E aqui quando diz o verso 18, diz assim: E libertado do pecado, foste fiel, servo da justiça. Perdão que eu errei aqui. E libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Então você é servo da justiça ou do pecado? Isso aí é uma escolha que nós fazemos. Porque nós temos o livre-arbítrio de escolha. E Jesus diz assim: Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós devemos saber fazer a escolha, né? Que com certeza será a escolha da obediência. Obedecendo à justiça de Deus para que possamos alcançar salvação. E aqui no último verso diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer, Deus já deu, enviou o seu Filho, como diz São João capítulo 3,16, que Deus enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar, dizendo assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você precisa realmente confessar Jesus como seu Salvador, porque o salário do pecado está escrito aqui, é a morte. E quando a Bíblia fala de morte, ela não se refere à morte física, mas à morte espiritual, à morte da alma. E Deus não quer que nós venhamos passar por essa morte, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né? Para que nós possamos então ter oportunidade de alcançar pela misericórdia de Deus a vida eterna. E Deus tem colocado nas nossas vidas como, ou melhor dizendo, lá no livro de Deuteronômio capítulo 30, verso 19, diz assim: Tenho posto diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua casa. Então Deus te oferece vida eterna nesta noite,
para que você venha se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.